Boa noite, pessoal. Enquanto não chega a nossa hora, se vocês puderem me dar um ok, se está tudo ok, se estão me vendo direitinho. Boa noite, Rosemary. Vocês podem me dar um ok se estão me ouvindo? Oi, Vera, boa noite. Elô, boa noite. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir? Alguém pode me dar um ok aí? Ah, obrigada, Viviane. Obrigada. Não sou muito acostumada com essas tecnologias, eu fico meio em dúvida. Obrigada. Vamos esperar mais um pouquinho enquanto o pessoal vai chegando, para a gente começar o nosso trabalho. Elizabeth, boa noite. Vera, Rosane. Tem bolo aí, Rosane, hoje? Temos aniversariantes, né? Cristina, boa noite. Regina, Elizabeth, Mari, boa noite, seja bem-vinda. Paulo, boa noite. Parabéns de novo, Paulo. Feliz aniversário. Juju, Maria Lúcia, boa noite. Tatiana. Muito bem, pessoal. Está chegando a nossa hora, 19h30, né? Os que eu não falei o nome, sintam-se acolhidos, sejam muito bem-vindos a essa atividade da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, né? Que apesar do momento que nós estamos vivendo, nós estamos mantendo as nossas atividades nos mesmos dias e nos mesmos horários. E esse trabalho de sábado à noite trata-se de uma reunião dialogada que a gente faz na sociedade. A gente tem um tema e a gente conversa sobre esse tema, não é uma palestra. Então, depois, no decorrer da nossa atividade, se vocês quiserem colocar a sua opinião ou fazer alguma pergunta, na medida do possível, a gente vai tentar conversar aqui. Tá? Como nós iniciamos todas as nossas atividades com uma prece, e como, apesar de cada um estar distante fisicamente nas nossas casas, nós estamos unidos, né? Através do nosso pensamento, através desta rede. Vamos então procurar unir os nossos pensamentos, agradecer a Deus e a Jesus Cristo pela oportunidade que nós temos de estar aqui, aprendendo um pouquinho mais, conversando, trocando ideias. E vamos pedir o amparo e a proteção de Deus, de Jesus Cristo, dos nossos anjos da guarda e espíritos protetores para essa nossa atividade da noite de hoje. As nossas reuniões, elas são sempre em cima de um tema do Evangelho. Quem tem acompanhado está vendo que nós estamos trabalhando ao capítulo 20, que trata desculpa, gente, capítulo 21, que trata dos falsos profetas, né? E hoje é o capítulo 21, o item 10 que nós vamos falar, que fala dos falsos profetas da erraticidade. Diz assim, só um pedacinho para a gente fazer uma introdução. Os falsos profetas não estão somente entre os encarnados, estão também e em maior número entre os espíritos orgulhosos, que sob falsa aparência de amor e de caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando de permeio seus sistemas absurdos que fazem os médiuns aceitarem, e para melhor fascinar aqueles que querem enganar,
para dar mais peso às suas teorias, ornam-se sem escrúpulo de nomes que os homens não pronunciam senão com respeito. Eu acredito que todos vocês, nesse momento que a gente está vivendo, devem ter recebido, né, pelos grupos de WhatsApp, algum tipo de mensagem, né, com previsões, com datas, né, com nomes, né, dizendo o porquê desse momento que a gente está vivendo, a data que isto vai acabar, né? Então, a gente pode refletir sobre as pessoas que nós convivemos, sobre o nosso círculo de amigos, os nossos colegas de trabalho, a nossa família, enfim, o grupo social todo em que a gente vive, né? Nós convivemos com pessoas de todos os tipos, né? Tem entre nós encarnados as pessoas pseudo-sábias, né? A gente tem aqueles que acham que estão sempre com a razão, que estão sempre certos, né? Vaidosos, orgulhosos. Claro que não é só isso, temos pessoas bacanas, pessoas humildes, pessoas corretas, pessoas justas, quer dizer, tem de tudo, né? Então pensa, né? Vamos pensar. Eu, Jane, pegar o meu exemplo aqui, sou uma pessoa extremamente orgulhosa, extremamente vaidosa, né? Eu acho que eu estou sempre certa, que eu sei sempre tudo, eu conheço tudo. E eu desencarno, né? O que acontece com todos nós, desencarno. Será que o fato de eu ter desencarnado vai me tornar um espírito diferente? Ou eu vou continuar sendo a mesma coisa, né? Num primeiro momento, eu vou continuar com todas essas minhas imperfeições. Eu vou continuar achando que eu sei tudo, que eu sou esperta, que eu sou malandra, né? E um belo dia, eu chego lá em uma mesa mediúnica e eu me apresento com um nome conhecido e dou uma mensagem, né, bem articulada, né, com aparentemente bastante conhecimento. Então, se torna fácil, num primeiro momento, se não se questionar e se não se avaliar essa comunicação, acreditar que ela é verdadeira, né? Por isso, o cuidado que a gente tem que ter, então, com esses falsos profetas, né? E deixando bem claro também, a gente vai falar disso depois, mais na frente um pouquinho, que esses falsos profetas não estão só entre os espíritos desencarnados, eles estão também entre nós encarnados, né? Eu falei das mensagens que a gente recebe muitas vezes, se dizendo de espíritos e dando recados e trazendo ensinamentos, mas nós também recebemos muitas mensagens e muitas reportagens e muitos assuntos de espíritos como nós, que estão encarnados, né? E que, como tem um nome conhecido, ou a gente olha ali, parece que tem um currículo bem interessante, a gente acaba acreditando, né? A gente não verifica a fonte daquilo ali e acaba repassando, né? E às vezes parece assim, ó, não, não é nada demais, é tranquilo. Só que às vezes uma mensagem assustadora ou mais, né, fazendo previsões, a gente lê aquilo ali para nós e passa batido. Mas a gente passa para um, aquele nosso amigo passa para outro, aquele passa para outro, até chegar lá em uma pessoa que está numa condição de depressão, que está triste, né? E ela olha aquilo ali e ela acaba se assustando e se apavorando e acentuando mais até aquele seu estado depressivo e de doença, né? Por isso, assim, o cuidado que a gente tem que ter antes de repassar, né? Para a gente
encarnado também não ser falso profeta. Então, para a gente não ser falso profeta, o que a gente faz? A gente recebe aquela mensagem, a gente lê, a gente fica em dúvida, né? Será que é verdade? Será que não é? Na dúvida, a gente não repassa, a gente guarda ela para a gente. Até se a gente tiver a oportunidade de pesquisar, de ver se é verdadeiro, né? Se pode ser útil, aí sim a gente pode encaminhar, se for importante, né? Mas já que vocês estão aí, como eu disse que a gente poderia conversar, gostaria de ouvir. Se alguém quiser compartilhar alguma experiência, pode colocar aqui, que se for possível eu vou ler, né, para vocês, né, responderem. A pergunta da nossa reunião, assim, é sempre uma pergunta, era a seguinte, ó: costumo dar ouvido à sugestão de espíritos inferiores, né, dentro desse tema. Nós, no nosso dia a dia, costumamos dar ouvidos, né, à sugestão que nós recebemos. A todo instante nós recebemos essas sugestões, né? O que a gente faz quando a gente recebe? O que vocês costumam fazer? A gente costuma dar ouvido a essas sugestões, né? Às vezes quer ver um exemplo assim, um filho nosso sai de casa. A gente sabe para onde ele foi, né? A gente sabe que o nosso filho é responsável, né? A gente sabe que está tudo tranquilo, mas de repente vem na nossa cabeça um pensamento totalmente inadequado, né? E normalmente não é um pensamento bom em relação ao nosso filho. A gente já pensa que vai acontecer alguma coisa de ruim, não é verdade? Quem é mãe, quem é pai aí deve saber disso, né? A gente já começa a ficar preocupado, a gente já começa a ficar ansioso, né? A gente já não dorme bem. Não é assim que acontece? Por que será que veio esse pensamento na nossa cabeça? De onde que veio essa sugestão, né? Uma vez que não tinha nenhum motivo para ela ter vindo, porque a gente sabia o lugar aonde nosso filho ia, a gente sabia com quem ele estaria. Por que então vem esse nosso pensamento? E o que a gente faz quando vem esse pensamento? A gente dá ouvidos? A gente deixa esse pensamento crescer? Como é que a gente age, né? Ou outras situações que acontecem às vezes no nosso trabalho, né? Esse momento que a gente está vivendo agora. Ó, a Elizabeth disse assim, que a gente tem que filtrar, né? Sim, a gente tem que filtrar esse pensamento, né? A gente tem que pensar, peraí, mas por que veio esse pensamento? Por que eu estou pensando isso, não é? Não tem nenhum motivo, né? Eu sei onde ele está, né? A gente, então, como é que a gente faz esse filtro? A gente tenta mandar esse pensamento embora e pede o amparo, né, dos nossos espíritos protetores, dos nossos anjos da guarda, dos espíritos protetores dos nossos filhos, para que nada aconteça, para que eles fiquem bem, né? Outra situação assim que costuma nos deixar muito ansiosos é esse momento que a gente está vivendo agora, né? Que essa pandemia está mexendo com tudo, ela está mexendo com as nossas relações sociais, a, com o mercado de trabalho, né? E quem trabalha, né, quem depende, quem tem um emprego, todo mundo costuma ficar meio ansioso, né? O que vai acontecer, né? E mais uma vez, né, acontece de se perder o sono, né? Fica aquele pensamento constante, né? O que vai acontecer? E se eu perder o meu emprego, né? Como é que eu vou tocar a minha vida daqui para frente, né? Acredito que todos vocês devem conhecer pelo menos uma pessoa que está vivenciando essa situação, né? Como é que a gente age? Como é que a gente faz, né? Como é que a gente se... Ai, como é que é o termo que eu queria dizer para vocês? Como é que a gente se fortifica, né, para enfrentar essas situações? O que a gente pode fazer para não dar ouvidos a estas sugestões que vêm, né?
se é um espírito amigo, se é um espírito familiar, que tipo de sugestão será que ele vai mandar para a gente? Será que vai ser essa de preocupação, né, de desespero até às vezes, ou vai ser uma inspiração, uma mensagem tranquilizadora para a gente ter coragem, para a gente ter força, para a gente ter fé, né? A Maria Ângela diz assim, ó, ter dificuldades de dizer não, acabamos por acumular tarefas e problemas que não são nossos, né? Verdade. A Elizabeth falou assim, orando e tendo fé. A Vera fala da prece, né? A prece, né? A prece é um mecanismo assim, ó, é uma ferramenta que a gente tem ao nosso alcance em qualquer momento. A gente não tá bem, bateu o medo, bateu a ansiedade, bateu a dúvida. Vamos procurar, né? Entrar em prece, não precisa assim a gente fazer aquela prece elaborada, ou a gente se recolher lá para o quarto da gente, ou a gente ficar sozinha, né? A gente pode estar às vezes num ambiente que está até tumultuado, né? Mas é possível fazer isso que a Vera disse, né? A se recolher, orar, né? A gente pode mentalmente, né? Pode estar todo mundo ali num ambiente agitado, né? Ou mais confuso, mas a gente pode pensar, né? Chamar para junto de nós, né? Pensar na imagem de Jesus, lembrar dos nossos espíritos familiares, amigos e pedir para eles amparo, né? Proteção, para que a gente não se perturbe, para que a gente saiba agir da melhor forma, né? Para que a gente saiba qual decisão tomar. Essa também é uma maneira, né, da gente se armar, né? Antigamente, nesses filmes que a gente vê, né, quando os soldados iam para a guerra, eles não se revestiam com aquelas armaduras, né, para se proteger dos seus inimigos, que, né, era uma roupa de metal, uma coisa pesada, né? Eles usavam aquelas armaduras para se proteger, para que não acontecesse nada com eles, né? E a prece pode ser para nós esta armadura, né? Podemos nos vestir, né, com esta armadura para que a gente possa se preservar e não sofrer estas influências, né? Porque todos nós estamos sujeitos. Às vezes a gente pensa, não, comigo isso não vai acontecer. Sou espírita, né? A gente que é espírita acha que está sempre protegido, né? Que não vai acontecer nada. E a gente sabe que não é nada disso, né? Então a gente pensa assim, não, tô livre disso, comigo isso aí não vai acontecer. Acontece sim, né? Da forma mais sutil, né? Da forma que a gente menos imagina. Vem aquele pensamentinho lá na nossa cabeça, a gente não dá muita bola, aí depois aquele pensamentinho vai crescendo, né? Vai crescendo, vai tomando forma, e aí às vezes uma situação que era insignificante, que era pequena, né? Acaba tomando uma proporção grandiosa. Por quê? Porque a gente não colocou essa armadura, que a Michelle diz aqui que é uma excelente analogia, né? A gente não se vestiu desta armadura, né? A gente estava desprotegido, né? A outra comparação que a gente pode fazer é que nem o filtro solar, né? A gente vai à praia lá, quem gosta de praia, né? Um calor lá de 40 graus, aquele sol a toda, e a gente não passa o filtro solar, a gente vai sem proteção nenhuma, né? O que que vai acontecer? Vamos nos queimar, ficar um camarão todo vermelho, não é mesmo? Então, isso, né? O filtro solar também, né? A prece pode ser o nosso filtro solar, a nossa proteção, para a gente não cair, né? Muitas vezes nestas armadilhas que colocam na nossa caminhada.
e que são muito comuns e muito frequentes de acontecer, principalmente agora, volto a dizer, nesse momento que nós estamos, né, como se diz no popular, com os nervos à flor da pele, porque são muitas coisas acontecendo, né? A maioria de nós está dentro das nossas casas, né? Está em dúvida em relação a muitas questões do nosso futuro. E aí, às vezes, uma situaçãozinha que é pequena, que é insignificante, acaba, né, crescendo e nos fazendo sofrer e nos causando dor, né, nos causando transtorno, às vezes, para nós e para os nossos familiares, né. A Maria Lúcia diz assim, que a gente pode dialogar com quem está perto, em quem a gente confia, né, também ajuda bastante. Porque às vezes a gente está vivendo uma situação e que a gente está, como é que eu vou dizer para vocês, a gente está tão envolvido com aquilo ali, tão envolvido, que a gente só enxerga aquilo, né? A gente não vê uma saída, a gente não tem outra forma de analisar aquela situação, porque a gente está dentro dela, né? E quem está de fora enxerga aquilo de uma forma diferente, porque não está envolvido. É que nem a gente ir no psicólogo, né? Quando a gente vai na terapia, a gente está envolvido com aqueles nossos problemas e com nossos traumas e com as nossas dores. Quando a gente chega lá no terapeuta, ele está vendo de fora como um profissional, então ele tem uma condição melhor de analisar a nossa situação, né? Então é isso que a Maria Lúcia disse aqui. Quem está de fora, né, tem uma condição melhor às vezes de nos ajudar. Então todos nós temos, né? Todos nós devemos ter um amigo, ou um familiar, ou alguém da casa espírita, ou um vizinho em quem a gente confia, né? Então, às vezes, não custa também a gente conversar e dividir esse nosso fardo, né? Eu sempre falo assim, ó, para que servem os amigos, né? Para que serve a gente ter amigo? Se não é para eles nos ajudarem e para a gente ajudar quando precisa, né? Quando precisa. Porque assim, tu tem amigo para festa, para churrasco, para sair, para pizza, né? Bacana. Mas eu vejo que amigo é para a hora que a gente precisa, né? Para a hora da dor, para a hora que a gente está numa situação de angústia, né? Então vamos tentar conversar, né? Se veio aquela sugestão lá no nosso ouvido, né? Veio aquele pensamento que a gente pensa, ah, mas isso aí não é meu, eu não costumo agir desta forma, né? Ah, eu tenho um pensamento diferente, eu tenho uma crença diferente, por que que eu estou pensando isso agora? Por que que eu estou com medo? Por que que eu estou angustiado? O que está acontecendo? Será que esse pensamento é meu? Vamos procurar conversar com alguém, procurar dividir, para ver o que uma pessoa que nós confiamos, é claro, né? O que está acontecendo comigo? A nossa casa, a Luz, Paz e Caridade, eles têm né? Eles têm, não, nós temos um trabalho que é o atendimento fraterno. E nesse momento agora, não está acontecendo esse atendimento fraterno presencial, mas nós temos vários trabalhadores que se dispuseram e colocaram seus telefones à disposição para conversar com quem está precisando, para fazer esse atendimento fraterno. Então é só entrar ali no grupo, né, do WhatsApp ou no Facebook, no Messenger e mandar uma mensagem, perguntar, né? Tem alguém para conversar comigo? Tem alguém que possa me ouvir? Porque é para isso que existe a casa espírita, né? É para ouvir, é para a gente trocar, é para a gente ajudar dentro das nossas possibilidades, né? E é para isso que servem os amigos também. Então vamos cuidar os nossos pensamentos para não darmos ouvidos, às vezes, a esses falsos profetas. Ou quando nós recebermos nessas mensagens que são assustadoras, como eu disse, às vezes, que deixam a gente até um pouco em pânico, vamos ler e vamos pensar, mas por quê? Né? Em primeiro lugar, a pessoa que me mandou
Provavelmente ela quis mandar para ser útil, para me ajudar, mas por que está dizendo isso aqui nesta mensagem? Quem é que escreveu isso aqui? Qual foi a intenção, né? Será que um espírito amigo, um espírito evoluído que quer o nosso bem, vai nos mandar uma mensagem assustadora, né? E prevendo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, essa é a data para começar, essa é a data para terminar? É claro que não, né? E um dos motivos, assim, ó, para a gente ver se uma mensagem é verdadeira ou não é, né? Vamos lembrar do Kardec na época da codificação, né? Como é que ele chegou a codificar toda a obra espírita, né? As 5 obras básicas, né? Não foi uma mensagem, não foi um espírito que disse é isto e ele foi lá e escreveu. Não, foram múltiplas mensagens em vários lugares, né? Em vários países até, né? E ele foi comparando uma com outra, analisando, né? Para ver se aquilo ali era procedente, né? Então, assim, vamos tentar trazer isso para o nosso dia a dia, para nós não cairmos, né, nestas teias que se apresentam para nós às vezes, né? Dessas mensagens, né? É claro que a pessoa que passou para nós não teve má intenção, claro que não, né? Mas quem escreveu a primeira vez aquele texto lá que foi repassado, aquele vídeo, né? Sob que influência será que estava esta pessoa, né? Às vezes os médiuns também são enganados, né? Quem tem mediunidade também se engana. Às vezes também cai nessas armadilhas, né? Então vamos procurar ter esse cuidado, né? E acho assim, já que, né, tá todo mundo quietinho aí, acho que tá tudo ok, não tem muitas dúvidas, vamos nos encaminhar, né, para o final dessa nossa conversa, desse nosso pequeno bate-papo. E eu queria ler uma mensagem para vocês, para a gente encerrar, que é uma mensagem do Espírito Emmanuel, tá? A psicografia do Francisco Cândido Xavier, o Chico, né? Do livro Levantar e Seguir, que ele fala de nós, né? Quando é que nós, encarnados, somos falsos profetas? Ele diz assim, ó: falso profeta não é somente aquele que perturba o serviço da fé religiosa. Sempre que negamos a execução fiel dos nossos deveres, somos mistificadores diante da lei divina, que nos emprestou os dons da terra em favor do aprimoramento de nós mesmos. Na maledicência, somos falsos profetas da fraternidade. Na discórdia, somos mistificadores da paz. Na preguiça, somos charlatões do trabalho. Na indiferença, somos inimigos do dever. Toda vez que esquecemos as nossas obrigações de solidariedade para com os nossos semelhantes, que prejudicamos o serviço que nos cabe atender, que fugimos aos nossos testemunhos de humildade, que oprimimos as criaturas inferiores, somos falsos profetas do ideal superior que abraçamos com o Cristo. A terra é a nossa escola, o lar é o lar é o nosso templo, o próximo é o nosso irmão, a humanidade é a nossa família, a luta é o nosso aprendizado. A natureza é o livro sublime da vida. Não nos esqueçamos, assim, de que um dia seremos chamados à prestação de contas dos talentos e dos favores que hoje desfrutamos, para resgatar o dia de ontem e santificar o dia de amanhã. Está chegando o nosso horário, né? E como sempre, aos sábados, nós temos a tarefa de orarmos pelos nossos irmãos suicidas. E depois nós temos um passe espiritual.
Se vocês quiserem deixar um copo com água do lado, que a gente pede na hora do passe, para que ela seja magnetizada, podem deixar, né? Podem pegar um copinho com água e deixar junto com vocês aí, né? E vamos então fazer esta oração que nós temos o hábito pelos nossos irmãos suicidas, né? Vamos procurar nos recolher, vamos procurar unir os nossos pensamentos e vamos nos lembrar da imagem do nosso Mestre Jesus Cristo. E vamos pedir nesse momento a Jesus e a todos os nossos irmãos da espiritualidade, trabalhadores da seara do Cristo, que possam olhar por todos aqueles nossos irmãos que partiram aqui do planeta Terra pelas vias do suicídio. Irmãos nossos que se encontravam em situação de desespero, de abandono, de desesperança, e que, não vendo saída para suas dores, acreditaram que, exterminando as suas vidas, estariam exterminando o seu sofrimento. Mas puderam perceber que isto não aconteceu e que esse sofrimento, na maioria das vezes, tomou proporções muito maiores, muito grandiosas, uma vez que o único que tem fim é o corpo físico e que nós, enquanto espíritos, somos imortais e que todas aquelas dores que eles acreditavam que pudesse estar chegando ao seu término foram potencializadas e os envolveram em sofrimentos e em condições muito maiores, que aquele sofrimento tomou uma proporção inimaginável, fazendo com que o desespero crescesse e que esses irmãos, nessa sua dor, nesse seu desespero, não sabem nem a quem recorrer e a quem pedir ajuda. Peçamos nós então por eles, que junto a todos esses irmãos possam se aproximar os trabalhadores do nosso Mestre e que possam envolvê-los com energias amorosas, de esperança, de novas perspectivas, de novas jornadas e de novas aprendizagens. E que eles possam perceber que não estão sozinhos e que não estão abandonados. Que o Pai, que é todo amor e bondade, jamais relega seus filhos ao sofrimento eterno. E que tais quais aqueles ensinamentos do Cristo, da ovelha perdida, que cada um de nós é uma ovelha muito importante no rebanho divino. Que confiemos, que possam aceitar a ajuda que é oferecida e que possam, dentro do possível, terem as suas condições restabelecidas, que possam ser esclarecidos, amparados e confortados na sua dor e no seu sofrimento.
Vamos então agora para a segunda parte da nossa atividade, que é o passe espiritual. Nós sabemos que para recebermos o passe, não é necessário que estejamos na casa espírita com alguém impondo as mãos sobre nós, né? Vamos então, nesse momento, pedir também ao Cristo que nós possamos receber esse passe. Vamos nos lembrar que Jesus Cristo nos disse que quando 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, ele estaria presente. E nós estamos nesta noite reunidos de forma virtual, mas reunidos através do nosso pensamento, em nome do nosso Mestre Jesus. Pedimos então a Cristo que possamos nesse momento recebermos no nosso lar a visita dos teus trabalhadores, dos espíritos protetores, e que possamos receber nesse momento o passe espiritual, que possamos ser envolvidos por energias reparadoras, por energias curadoras, de paz, de amor, de luz, de harmonia e de sabedoria. Que possamos ser envolvidos por vibrações de saúde física e saúde espiritual. E rogamos também que a água que nós deixamos aqui para ser magnetizada possa também receber esses fluidos, de acordo com as necessidades que nós temos para o nosso corpo físico e para o nosso corpo espiritual. E assim, agradecidos por esta oportunidade, nós pedimos permissão para encerrarmos esta atividade de hoje. Muito obrigada a todos vocês pela participação, pela contribuição, e em nome da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, nós desejamos que todos possam ter um bom final de semana, envolvidos por energias boas, de paz, de luz e de harmonia. Muito obrigada, gente. Fiquem com Deus.